Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Livro de Colossenses, capítulo 1. A gente está caminhando com o estudo dessa carta do apóstolo Paulo. Para você que não pegou as primeiras mensagens, fazendo uma breve e rápida recapitulação, a gente lembra que Paulo, o apóstolo, não esteve presencialmente nesta igreja. Não foi um trabalho que Paulo garimpou presencialmente. Mas a igreja de Colossos nasce a partir do reflexo, através do ecoar, do reverberar da pregação da palavra de Deus. Isso é algo interessante de nós entendermos que aquilo que nós fazemos, de fato, ecoa. Aquilo que nós fazemos, inclusive em termos de atitude de culto, o nosso ato de cultuar a Deus, porque o culto é público, nós estamos com as portas abertas, estamos transmitindo na internet, de alguma forma pode ecoar, pode reverberar, pode abençoar a vida de alguém. Paulo era um missionário estratégico, e apesar de visitar muitas cidades, muitos locais, ele procura de uma maneira estratégica os lugares maiores, para que o impacto do evangelho frutificasse e multiplicasse de uma maneira mais rápida. Paulo escolher estar 3 anos em Éfeso, que era uma espécie de capital secundária, uma capital da Ásia, do Império Romano, e não em Colossos, isso é uma estratégia, porque era uma cidade muito maior do que a de Colossos. E aí a responsabilidade das igrejas maiores em cuidar das vilas, das comunidades, das igrejas menores. É uma responsabilidade nossa também, nos atentarmos aos locais onde não tem o evangelho sendo pregado de maneira suficiente e cuidarmos de pequenas igrejas. Paulo fez isso. E essa mensagem pregada em Éfeso, na cidade, ela alcança um personagem chamado Epáfras, e Epáfras vai até a cidade de Colossos. E Epáfras ali, de uma maneira muito animada, aquele evangelista mesmo, como nós temos vários aqui na igreja, de uma maneira muito alegre, leva a mensagem do evangelho. Mas Paulo é preso, e não houve tempo hábil de iniciar o ministério da palavra ali. É uma igreja que nasce feliz, alegre, nasce fortalecida no evangelho da verdade, mas não tem continuidade, porque não tinha ali um pastor. E nós vemos que, de alguma forma, uma igreja que não estava sendo bem nutrida, bem alimentada na palavra de Deus, quando surgem as dificuldades, as opressões, a tribulação, a luta, ao invés de buscar na palavra de Deus a resposta, a gente fica suscetível, a gente fica disponível para outras respostas. E aí nós temos respostas humanas, carnais, temos as sutilezas do diabo, temos as heresias, as filosofias e as políticas humanas. E isso é um grande perigo para aqueles que inclusive estão dentro das igrejas, mas que não se dedicam ao estudo da palavra de Deus. Você estar dentro da igreja não significa que você está isento, imune, vacinado contra as heresias. Ao contrário, se você não renovar a sua aliança, o seu contrato com a palavra de Deus, você está sempre disponível a outras respostas. E são respostas malignas, são respostas absurdamente carnais, são respostas efêmeras, temporais, que de alguma forma até atendem o meu momento. Eu até sinto algum nível de alívio, eu sinto algum tipo de encantamento, dependendo da questão ou do pecado, eu sinto até algum tipo de prazer. Mas não está tratando, não está resolvendo o problema. Querido, o diabo é muito criativo. O diabo é muito criativo. E a gente vê dentro das igrejas uma forma de criatividade para atrair as pessoas com coisas que não convêm à palavra de Deus. E é copo com água, é sabonete sagrado. Apesar que a questão do sabonete é importante, né? É importante. Não precisa ser um sabonete sagrado, mas os irmãos, principalmente os jovens, né, os adolescentes, quando volta do futebol, é muito importante o sabonete, o desodorante, a pasta de dente. Mas nada disso é santo ou sagrado em si. E a gente tem visto essa malignidade dentro das igrejas, as pessoas correndo atrás disso.
correndo através de rituais mágicos. Isso vai aparecer muitas vezes aqui no texto de Colossos. E a gente vai relembrar isso muitas vezes. Por quê? Porque as respostas são dadas, mas o problema do mal não se resolve. O problema do pecado não se resolve. O problema da mudança de caráter não se resolve. O problema de reconciliação com Deus não se resolve. Você faz pequenos paliativos. É como se uma pessoa tivesse sofrido um acidente terrível, um atropelamento, estivesse com uma fratura exposta e quer resolver aquilo pondo band-aid. Quer resolver aquilo pondo uma gaze. Você tem que tratar a causa raiz. Você precisa tratar o problema do pecado. E só quem resolve o problema do pecado é o Senhor Jesus. Mas a igreja de Colossos, eu não sei. Eu estava lendo alguns comentaristas, e alguns são até um pouco mais românticos, e falam de alguma forma de certa ingenuidade, dizendo que havia uma certa ingenuidade na fé dos colossenses. E a gente quer até achar que muitas vezes a questão é de ingenuidade, mas tantas vezes a questão é de rebeldia. Nós não somos tão ingênuos assim. Queridos, não resolve o problema do mal. Não resolve o problema do pecado, não traz reconciliação com Deus, não liberta dos vícios. Ritualidade, vir à igreja, essas coisas não mudam se não houver uma mudança interior. E o apóstolo Paulo, esse livro como um todo, se a gente fosse definir o livro numa frase, o livro de Colossenses numa frase, é que Cristo é suficiente. Essa é a definição de Colossenses. Cristo é suficiente. Um texto que talvez faça parceria legal com Colossenses é Hebreus. E em Hebreus, Cristo é maior. Cristo é maior que Moisés, é maior que Abraão, é maior que os anjos. E Colossenses, Cristo é suficiente. Ele é supremo. Ele é o único. E nesses primeiros 4 ou 5 versículos que nós vamos ler agora, Paulo deixa isso muito claro, ao repetir de maneira enfática o nome de Cristo Jesus. Mais uma vez, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Vamos do versículo 1 ao 5. E a palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de... Me ajudem. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Pai querido, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome, porque, ó Deus, reconhecemos que a tua palavra é viva, que a tua palavra é eficaz, reconhecemos que a tua palavra é obra tua, apesar de escrita por mãos humanas de homens e mulheres, alguns mais estudados, outros analfabetos, alguns, ó Deus, livres, outros escravos, alguns judeus, outros gentios, apesar, ó Deus, da humanidade que passa através da escrita humana, nós cremos que a tua palavra é poder, nós cremos que a tua palavra é divina, e que, ó Deus, divinamente inspirada é útil para o dia de hoje, para nos exortar, para nos corrigir, para nos encaminhar, ó Deus, em justiça. Ó Deus, nós cremos, como cantamos agora há pouco, cremos em Ti, Jesus. Cremos na Tua presença, cremos, ó Deus, na Tua onisciência, cremos na Tua onipresença, cremos no Teu poder que excede todo o nosso entendimento. Cremos que a Tua graça, assim como a Tua presença, nos basta. Cremos, ó Deus, que quando estamos fracos, entristecidos, caídos, quando estamos, ó Deus, enfermos, quando estamos, ó Deus, desprovidos dos bens materiais, cremos que na nossa fraqueza o Teu poder opera. Cremos, ó Deus, que sem Ti nada somos, mas cremos que em Ti tudo podemos, porque a Tua presença nos fortalece. Nós cremos em Ti, Senhor.
temos sido assediados, desde sempre, por vãs filosofias, ó Deus, por atalhos, por mecanismos humanos, ritualísticos, religiosos, que nos desviam da Tua presença. Mas, ó Deus, que o brilho da Tua glória, que é incomparável nos céus e na terra, volte, Senhor, a brilhar e a esclarecer mentes e corações, num tempo de tanta obscuridade da Tua palavra, que sejamos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos de Ti, mais do que a prata, mais do que o ouro. É de Ti que precisamos da Tua presença. Nos enche e nos alegra. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? No primeiro encontro a gente falou desse chamado de Paulo, da convicção de Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo. Nós falamos sobre isso. Hoje vamos falar a respeito dessas outras 3 ênfases. Coloca aí para a gente. A primeira coisa para a gente entender, querido, é que igreja de Cristo Jesus, igreja de verdade, o chamado corpo de Cristo, a igreja espiritual, a igreja que nasce na eternidade e que passa pelo tempo, a igreja só pode ser se ela estiver em Cristo Jesus. Igreja que é de fato e de verdade, só se for em Cristo Jesus. Vamos ler o texto juntos? Que nós lemos, diz assim, versículo 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Paulo está escrevendo a uma igreja, a uma cidade específica, lá, a cidade de Colossos. Essa cidade estava a cerca de 180 quilômetros de Éfeso. Era uma cidade próxima da cidade de Laodiceia, cerca de 15 quilômetros. Era uma cidade importante porque fazia parte de uma rota comercial, era banhada por um rio famoso daquela região. Mas a igreja não era de Colossos, a igreja era de Cristo Jesus. E nós precisamos nos ver que nós não estamos apenas no tempo. Quando nós falamos de uma igreja, irmãos santos, irmãos fiéis, uma igreja que está em Cristo, é uma igreja que excede a sua localidade, é uma igreja que excede a sua temporalidade, é uma igreja que excede a sua limitação, é uma igreja poderosa em Cristo Jesus. Não importa se é uma igreja de periferia, não importa se é uma igreja que se reúne num salão pequeno, não importa se é uma igreja bem estruturada, não importa se é uma igreja que está na internet ou não, não importa se é uma igreja que tem recursos financeiros ou não, se é uma igreja em Cristo, é poder de Deus aonde ela estiver localizada. Nós precisamos resgatar a primazia de Cristo. E tantas vezes nos limitamos no fazer cristão, porque olhamos para a nossa pequenez, olhamos para o nosso orçamento, olhamos para as nossas condições, olhamos para os nossos pastores, olhamos para os nossos talentos, quando na verdade precisamos olhar para Cristo Jesus, o Senhor. Querido, a igreja de Colossos estava passando por dificuldade, sim. As heresias estavam sorrateiramente entrando dentro da igreja. Epáfras estava apavorado. Paulo olha a igreja com outro potencial e vê assim, essa igreja não é apenas de Colossos, essa igreja é uma igreja de Cristo Jesus. Débora, eu estou muito rápido? Um pouquinho, vou tentar. Vou tentar te ajudar. Queridos, nós precisamos entender que a igreja é de Cristo e que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a casa do Senhor. E aí a gente vê uma galera apavorada com o governo A, com o governo B, e se mudar isso, e se mudar aquilo, o que vai acontecer com o povo de Deus? Como se a igreja estivesse dependente do tempo. Querido, desde que o evangelho começou a ser anunciado por João Batista, quando surge a palavra evangelho, as boas novas, João Batista teve a sua cabeça decepada, Estevão foi apedrejado, Jesus crucificado, Paulo degolado, Pedro crucificado ao contrário, tudo aconteceu, nada parou o evangelho de Cristo Jesus. Houve tempos que a mensagem do Senhor foi perseguida, e irmãos nossos foram lançados à fogueira, foram afogados, foram crucificados. Igrejas foram derrubadas. Ainda hoje temos em outros cantos do mundo isso acontecendo. E nós precisamos orar pelos nossos irmãos. Mas, querido, nada
pode deter o evangelho de Cristo Jesus. Tem um canto do cantor cristão antigo que fala: vencendo, vem Jesus. E querido, já refugia a glória eterna mesmo. E ela não refugia só, ela não reluz, ela não só se replica na volta de Jesus. Lógico que vai ser um fato, um fenômeno absurdo do sobrenatural com o natural. Mas a glória do Senhor já é refletida hoje, através da igreja. Não a que está em Colossos, não a que está na Parada 15, em Itaquera, em São Paulo, no Brasil, mas a que está em Cristo Jesus. Creia, creia. A nossa igreja, a nossa comunhão, a nossa fé excede, vai muito além das quatro paredes. Ficou mais do que provado isso na época da pandemia. A nossa fé, a nossa adoração, a nossa comunhão, ela excede as minhas experiências espirituais, por maiores que sejam. Ela excede o tempo, ela excede a história. Nós gostamos, todo aniversário da nossa igreja, a gente faz questão de relembrar a nossa história, a gente faz apresentação em slide, a gente expõe fotos da igreja, e sempre expor as fotos da igreja é um barato, a gente dá muita risada, a gente lembra de coisas, né? A Késia falou que domingo que vem é EBD do ridículo. Eu vou lançar algumas fotos essa semana para inspirar alguns irmãos, né? Mas, querido, é mais do que a história nossa, é mais do que a história minha, é mais do que o nosso saber coletivo. A igreja é de Cristo Jesus. Nós precisamos crer nisso. Não é só a igreja local, é a igreja espiritual. Não é só terrena, ela é sobrenatural. Não é só uma organização, não é só um CNPJ, é o corpo do qual Cristo é o cabeça. Nós precisamos, queridos, crer no Cristo ressurreto entre os mortos. A gente tem limitado demais a igreja e a ação da igreja no tempo. E de tempos em tempos a gente cai nessas falácias, como a turma de Colossos estava caindo, aceitando. Vai ficar mais claro tudo isso que eu estou falando de heresias, lá no capítulo 2, aguarde. Tem uma lista de mais de 30 itens de heresias. Pessoal muito criativo, para desvirtuar a palavra de Deus. Mas a igreja que é local, também é espiritual. A igreja que tem um endereço, no nosso caso, Rua Piacatu, número 15, ela é sobrenatural. A igreja que é uma organização humana, tem CNPJ, é um organismo vivo em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo que sim, é importante demais a igreja ter uma voz profética no meio da injustiça. É importante demais a gente ter uma voz profética contra a miséria, contra a falta de educação, contra o racismo, contra a injustiça social. Hoje foi lembrado do dia do surdo, um povo feito à imagem e semelhança de Deus, que sofre, que tem dificuldades de acesso, e a igreja precisa ser uma voz profética contra todo o mal que é feito contra toda e qualquer criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Precisamos sim ser voz profética a respeito de toda a injustiça. Mas, querido, não vai ser a igreja que vai acabar com toda a injustiça, porque é necessário que o justo retorne. É necessário que o cetro do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós precisamos, entre tantas coisas, essa dualidade, né? A igreja do tempo e a igreja fora do tempo. Nós precisamos trazer para o tempo a fala da eternidade. Nós precisamos lembrar que Jesus Cristo, que é o Senhor, e que reina nas nossas vidas, voltará para reinar sobre toda a terra. Esse é um problema que a igreja de Colossos abre mão. Eles abrem mão. Dentro das suas heresias ali fundamentadas, eles começam a negar a Cristo Jesus, a sua divindade, a totalidade do ministério de Jesus. Queridos, todas as dores, todas as angústias, todos os sofrimentos, todo o castigo, toda a condenação, não é resolvida pelas nossas ações educacionais, políticas e sociais. E de novo, vou dizer, são importantes.
Nós não devemos abrir mão de fazê-las, temos que fazê-las. Mas a nossa voz precisa se erguer e nós precisamos declarar que o Rei está voltando. Precisamos declarar o senhorio de Jesus. As questões humanas, elas serão respondidas por um ato sobrenatural, porque todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos entender que a igreja está no tempo, mas que a igreja representa a eternidade. Precisamos lembrar as pessoas que precisam se converter, precisam se reconciliar com Cristo Jesus. Quando nós falamos de favor, a ordem muda, agora não falamos de Cristo Jesus, mas nós falamos de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem pecou fomos nós. Não o pecado de Adão, cada um tem o seu pecado. Se eu for somar os pecados de Adão com o meu, lascou. Né? Já tratar só dos meus já está difícil, imagina se eu assumir os de Adão. Mas figurativamente falando, quem pecou foi a humanidade. A humanidade pecou. Quem está devendo? Quem agrediu a santidade de Deus? Me ajudem? Quem? Nós, cada um de nós agrediu a santidade de Deus. E quem deve pagar a dívida? Nós deveríamos pagar. Só que é uma dívida impagável. Lá no capítulo 3 de Colossenses, nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Lá no capítulo 3 de Colossenses fala sobre um escrito que era contra nós. Se há uma dívida, a humanidade deve algo a Deus. A humanidade deve a santidade, a pureza perdida, a humanidade deve. Em Romanos capítulo 1, o texto diz que o que de Deus se pode conhecer, Deus mesmo revelou. E Deus fala dos seus atributos invisíveis, do seu eterno poder e da sua divindade. Como tudo isso foi revelado ao homem, ao ser humano, homem e mulher, tais homens são indesculpáveis pelas suas vidas de pecado. Havia uma distância, Deus na eternidade e nós no mundo. Deus em santidade e nós em pecado. Deus em plenitude e nós em condenação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Havia algo terrível, uma condenação, um inscrito contra nós. Quem poderia pagar? Se a gente colocasse no programa lá do SBT antigo, né? E agora, quem poderá nos defender? Né? Quem poderá nos defender? E olha que o Chapolin é uma mensagem, né? Porque qual que é a cor do Chapolin mesmo? Vermelho. Olha só, nunca tinha pensado nisso. Chapolin é um personagem teológico. Quem poderá nos defender? Somente o sangue do Cordeiro. E não me pergunte os porquês, porque tem coisas que têm a ver com a vontade de Deus. Por que Deus escolheu um sacrifício, lá atrás no Antigo Testamento, de animais? Por que Deus não escolheu outra coisa para que nós pagássemos? Por que Deus não escolheu? Deus escolheu um formato de redenção, um formato de reconciliação. E o texto de aos Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Só que o sangue de bois, de bodes e de ovelhas seriam incontáveis, só para o meu pecado, imagina para o nosso coletivamente. Quem está devendo mesmo para Deus? Quem está devendo? O nós é muito bonito, seja honesto, quem está devendo a Deus? Sou eu, querido, sou eu. Quem deve sou eu, só que é uma dívida impagável. E o que Deus faz? Em Cristo Jesus surge o varão perfeito. Era necessário que essa dívida fosse paga por mim, ou por alguém que me representasse. E queridos, quando eu e você aceitamos esse sacrifício, é como se nós assinássemos uma procuração dizendo assim: vai no meu lugar porque eu não posso. Paga essa dívida por mim porque eu não consigo. Me representa. E naquela cruz, o castigo que estava sobre Jesus era para estar sobre mim e você, mas indiretamente está, porque Cristo assumiu o nosso lugar. E quando Paulo diz aqui no texto, versículo 3, dando sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, as graças, a bondade, a misericórdia
e o favor vem através de Jesus, o varão perfeito, que tomou o meu e o seu lugar e morreu numa cruz para nos salvar. Por isso, querido, que nenhum outro sacrifício é aceito. E aí vem de novo a questão das heresias, porque era uma igreja que queria, de alguma forma, ter uma explicação mais lógica, uma explicação racional. Mas como? Como? Então quer dizer que esse Deus grandioso, esse Deus poderoso, esse Deus que é criador, esse Deus que é sobrenatural, eu só preciso aceitar, eu só preciso, e aí diminui, né? Todo sacrifício, como se o sacrifício fosse algo apequenado. Eu só preciso crer que Ele fez por mim, estou salvo. Parece tão pequeno, mas é grandioso, porque sim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí eu não preciso pagar nenhuma promessa pela salvação. Eu não preciso pagar nenhuma coisa para a libertação. Eu não preciso fazer rituais. Eu não preciso cumprir, porque Ele cumpriu no meu lugar. A graça vem de Jesus, o Cristo. Mas nesse caso, esse mistério profundo diz respeito que Jesus, o homem, venceu. Em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. A vida de Jesus não apenas nos redime, não apenas paga o preço do pecado, mas nos inspira. Porque se Jesus foi tentado, a tentação, logicamente, uma pessoa que é tentada, a gente supõe o quê? Que ela pode, me ajuda? Uma pessoa que é tentada, ela pode cair, ela pode pecar. Não tem lógica. O Cristo não poderia pecar. Porque o Cristo faz parte da divindade. O Deus Pai não peca. Ninguém diga de Deus eu sou tentado. Deus não tenta ninguém. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ninguém diga que recebeu mal de Deus. Deus é bom, nós cantamos aqui. Mas o Filho de Deus encarnado, Jesus, poderia ser tentado. Como foi? 40 dias no deserto. E querido, daqui vai o grande desafio para mim e para você. Se Jesus podia ser tentado e não pecou, eu e você somos tentados. E também devemos lutar para não pecar. Pastor, o que você está dizendo? É possível que um cristão não peque mais? Possível é. É um grande desafio. Não é isso que a Bíblia nos exige para a salvação, que nunca mais pequemos. Mas é o desafio que precisa. Uma vez que Jesus perdoava uma pessoa, é uma frase fantástica. Perdoados estão os teus pecados. Vá. Por que Jesus diria algo assim, se não fosse possível? Nós precisamos lutar contra o pecado e vencer, porque ele já foi vencido por Cristo Jesus na cruz. E nós precisamos ter uma vida de inconformidade. Você tem que ficar com raiva, entre aspas, de você mesmo quando você peca. De esmurrar o seu corpo, como Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, para que aquilo que eu prego, eu não caia no próprio erro. E nós precisamos buscar a disciplina. Lógico, 1 de João, o autor vai dizer, aquele que diz que não tem pecado, nega a si mesmo. Aquele que diz que não tem pecado, faz dele mentiroso. A palavra da verdade não está nele. Mas o texto não termina aí. João vai dizer o seguinte, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus, o justo. Ele é o remidor, ele é o pagador, ele é aquele que resolve o problema do pecado, não apenas o meu, mas de toda a humanidade. Querido, por causa de Cristo Jesus, a graça de Deus nos permite viver uma vida sem pecado. Esse é um grande desafio. Ponha para a gente Hebreus capítulo 2, de 14 a 18, se você puder abrir, livro de Hebreus, capítulo 2, de 14 a 18. Por não acreditar na possibilidade do Cristo vivo, do Jesus homem, muitas heresias surgiram. Uma delas é chamada de arianismo, que vem de Ario, um monge do século IV depois de Cristo. E ele separa a pessoa de Deus do Filho. Então Jesus não é o próprio Deus.
Jesus é maior que os homens, ele é melhorzinho que a gente, mas ele é menor do que o próprio Deus. Uma outra heresia que surge, essa é de Ario, tem outra de um outro personagem, é chamado de docentismo. Olha, na verdade ele não era tão humano assim, ele só parecia, mas ele era um ser diferente. E todas essas coisas são para dizer o que a Bíblia não diz, que nós devemos nos conformar com os nossos pecados. Porque Jesus ele não venceu sendo ser humano. Isso é mentira. Porque Jesus venceu numa vida só. Por isso que nós não cremos em reencarnação. Porque se eu e você reencarnarmos, a gente vai nascer e renascer ruim, tantas vezes reencarnarmos. Nós precisamos de uma vida. E precisamos de uma vida de transformação pelo Espírito Santo de Deus. Hebreus capítulo 2, de 14 a 18, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele. Aqui esse ele, o sujeito que está por trás, é Cristo Jesus. Então vamos lá. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também Jesus igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. A morte de um ser humano perfeito, de carne e sangue, que é similar a mim e a você, não é diferente. Ele tem a mesma participação de carne e sangue, ou seja, de humanidade, destruísse aquele que tinha, a gente já pode usar até no passado, porque não tem mais, tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam no passado, sujeitos à escravidão por toda a vida. Foram libertos, já não estão mais presos. Pois ele evidentemente, anota aí, querido, ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão, ou seja, aos filhos da fé. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele pode nos socorrer, ele nos entende, porque em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Ele não é um Deus estranho, ele não está no Olimpo, ele não está no panteão de deuses, ele estava com o pé na lama, no lodo e no pó. Ele sabe do teu choro, ele sabe da tua dor, ele sabe da tua angústia, porque o Filho de Deus encarnou, ele se fez homem. Talvez, em algum momento, a tua dor foi tão profunda que você vai dizer assim: ninguém entende minha dor. E às vezes um pai e uma mãe não entende a dor de um filho. Às vezes um marido não entende. E a maioria das vezes, inclusive, né, os maridos não entendem as dores das suas esposas. Às vezes as esposas não entendem as dores dos seus maridos. Às vezes nós não entendemos a dor das pessoas que sofrem perseguição, limitação. Às vezes nós não entendemos, mas Cristo entende. Cristo entende. Talvez tenha coisa que, se você dividir comigo, mesmo eu sendo pastor, eu não vou conseguir humanamente te ajudar. Mas quando você vai ao colo do Senhor Jesus, quando você vai à presença de Jesus, o Filho, aquele que nasceu chamado de bastardo, que tinha paternidade duvidosa, porque José disse que não era pai de Jesus. Aquele que foi criado numa região de periferia, numa região que as pessoas diziam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aquele que foi largado, abandonado no momento mais difícil pelos seus amigos. Aquele que foi questionado dentro da sua casa, os seus irmãos não suportavam. Ah, você que anda fazendo essas coisas, por que você não vai lá e se destaca, já que você diz que é tudo isso? Nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Aquele que foi traído pelos seus amigos e abandonado, negado, certamente,
Ele sabe o que é sofrer. E Ele pode ouvir a tua oração. A igreja de Colossos começou a arrumar um monte de rituais, um monte de sistemas humanos para resolver os problemas. E de novo, como eu falei na introdução, essas coisas são efêmeras, passageiras. Você faz um ritual, você vai até um lugar, você paga uma promessa, mas o problema interno, somente aquele que te fez e te criou pode tratar. Somente o Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí nós precisamos declarar o senhorio de Jesus sobre todas as coisas. Cristo é o Senhor de todas as coisas. Passa mais uma aí, para a gente terminar. O texto base lá de Colossenses vai dizer assim: serem em Cristo, mas qual Cristo? Até porque muitos Cristos surgem. Vede, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, e farão sinais, e farão isso, e farão aquilo. Nós precisamos, de fato e de direito, entender aqui que não é Deus. Das testemunhas de Jeová, por exemplo, gente boa esse Jesus, está acima dos homens, é menor que Deus, mas não salva. Tem o Jesus dos católicos, que também é gente boa, faz parte ali da Santa Família, mas nós temos que orar na hora da nossa morte por Maria, e não por aquele que, segundo o Salmo de número 23, ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum. De que Jesus nós estamos falando? O Jesus dos islâmicos, que é um grande profeta, mas que Maomé vem depois dele? De que Jesus nós estamos falando? Daquele que também está nas religiões de matriz africana, que até é lembrado de alguma forma, mas que não é único. É Jesus e mais alguma coisa. Eu preciso de Jesus e guardar um sábado, eu preciso de Jesus e pagar uma promessa, eu preciso de Jesus e fazer isso, aquilo, aquilo. De que Jesus nós estamos falando? Em algum momento da nossa fé a gente precisa se posicionar. Nós estamos falando de Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, mas que ressuscitou. A gente precisa se posicionar. Urgente. Porque os dias e os tempos são maus. E Paulo vai dizer à igreja de Corinto, aquela turma: gente, peraí, eu não estou entendendo nada, Paulo está dizendo. Como é que vocês dizem, como é que vocês afirmam que não existe ressurreição? Como é que vocês afirmam que não existe inferno? Como é que vocês afirmam que não existe juízo final? Vai colocando as perguntas aí. Que no tempo presente agora a gente tem uma série de dúvidas a respeito da palavra de Deus. Não é tudo isso não, pastor. As coisas vão se ajeitando porque a sociedade vai melhorar. Querido, aonde que a sociedade vai melhorar? Se a sua fonte, a fonte humana é o seu coração. E a palavra de Deus diz que a coisa mais terrivelmente enganadora é o coração do homem. E Paulo vai dizer por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Presta atenção. Apesar da cruz ser o instrumento utilizado para o pagamento dos pecados, apesar do sangue vertido, de fato nos cobrir e nos redimir, apesar do preço ter sido pago, é um combo. É um combo. Vem com batata grande, com Coca-Cola, é um combo completo. É a morte, mais a ressurreição e a promessa da sua volta. É o número 1 completinho, querido. E não tem outro. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, ou seja, se o Evangelho vai fazer apenas transformação nesta vida, se o Evangelho vai mudar a sociedade, se o Evangelho vai mudar a cabeça dos empresários, dos governantes, a minha vida, a sua, as relações sociais, se o Evangelho limita-se apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque Cristo ressuscitou, querido. Ele está vivo. E Ele é presente no nosso meio. Nós estamos falando de Jesus Cristo, Filho de Deus,
A nossa fé está firmada no Jesus homem, sim, mas é no Cristo encarnado. É o absurdo da fé cristã, do ser humano, um único ser humano, único nesse formato, nada se parece com ele, completamente homem, completamente Deus. Passível de dor, de sono, de tristeza, de angústia, de ser tentado, essa parte humana, mas completamente Deus. Misericordioso, cheio de graça, de verdade, de bondade. Nós cremos no Cristo que morreu, sim, mas nós cremos no Cristo que ressuscitou. A vossa fé está em Cristo. Fé é crença, fé é fidelidade, fé é convicção, fé é rotina, fé é cotidiano. A nossa fé está nos feitos de Cristo Jesus, mas a nossa esperança está na sua volta. A nossa esperança está guardada nos céus. A nossa esperança está guardada na eternidade. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Ele prometeu que vai voltar. E nós cremos na volta do Senhor Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo, que a graça do Deus Pai do nosso Senhor Jesus, e a fé de vocês em Cristo, e a esperança na eternidade, possam nos sustentar nesse tempo tenebroso, que nós ainda viveremos até a volta do Senhor Jesus. Abaixe sua cabeça um instante. Não duvide da palavra de Deus. Tenha fé. Tenha fé na palavra de Deus. Creia. Porque se você começar a duvidar da palavra de Deus, você vai perder a sua esperança. Quando você começa a colocar adjetivos, subterfúgios na palavra de Deus, você perde o olhar na eternidade e começa a olhar para a humanidade, para os governos, para as empresas, para pastores, para a religião, para a igreja. E você precisa olhar para Cristo Jesus. Por se multiplicar a iniquidade, diz o texto de Mateus 24, o amor de muitos esfriará. A iniquidade vai aumentar. Os escândalos são necessários, é necessário que os escândalos venham. E a gente vai ver coisas ainda terríveis. E você vai se assustar com pastores, com igrejas, com missionários. Calma, querido, ainda não é o fim. Você precisa estar firmado na palavra de Deus. E você precisa ter a sua fé esperançada na eternidade. A igreja de Colossos deixou Epáfras de cabelos em pé, porque houve um momento que, de fato, eles se perderam, tanto na fé quanto na sua esperança. Não permita que a dor do dia de hoje, o desemprego, a luta, a doença, o luto, não permita que essas coisas desvirtuem a tua fé. Não permita que o testemunho maldado de algumas pessoas, de pastores, missionários, mas também de irmãos comuns que eu e você conhecemos, desvirtue a sua fé. A sua fé tem que estar sustentada na rocha e a tua esperança na eternidade. Pastor, mas eu estou na igreja há tantos anos e minha vida não melhora. Querido, como não melhorou? O teu nome está inscrito no livro da vida. Como não melhorou? Você estava em trevas, agora está em luz. Como não melhorou? Você era escravo do pecado, agora você está liberto. Como não melhorou? O que você tem de esperança de melhor é efêmero, é carnal, é humano, é passageiro. Creia em Cristo Jesus e não desvie o teu olhar nem para a direita e nem para a esquerda, porque estamos vivendo, sim, querido, estamos vivendo às portas da volta do Senhor Jesus.